Estamos começando mais um OutLiveCast e hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Carlos André, ele que é geriatra, mestre em nutrição, mestre em ciências do esporte e também cursando doutorado em medicina translacional. Dr. Carlos, muito obrigado por ter aceitado o convite para estar aqui hoje com a gente. É um prazer. Vamos lá. Eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória como médico, a passagem pela geriatria, o porquê da nutrição, também um pouco do esporte, e até chegar na medicina translacional e explicasse pra gente também o que é a medicina translacional. Bom, vamos lá. Eu me formei, eu sou de Belo Horizonte, né? E me formei em 1990 e fiz clínica médica, residência, e quando foi chegando em 92, terminando a residência, falei, meu Deus do céu, o que eu vou ser? O que eu quero? Eu quero uma coisa a mais. E aí eu descobri a geriatria, que na época estava engatinhando muito, né? E tive que vir para São Paulo, porque aqui em São Paulo que tinha geriatria. E realmente me identifiquei muito. O geriatra, ele é um médico que cuida da trajetória do envelhecimento e da saúde do idoso. E uma coisa que tem que ter, que eu acho que eu tenho muito, eu gosto de escutar histórias. Eu gosto de escutar histórias e acho que o geriatra, ele tem que ter essa característica forte, né? Eu sempre gostei do esporte, mas nunca me interessei em ser um atleta competitivo, né? Eu sempre gostei de treinar, mas nunca gostei de competir. E aí na geriatria eu falei, nossa, parece que para envelhecer com saúde é bom fazer esporte, é bom se alimentar bem. Sempre gostei dessa parte de alimentação, de dieta. Meu primeiro professor na faculdade, na área de nutrição, lá em Belo Horizonte, foi o Dr. Eduardo, também conhecido como Tostão. Tostão. Né? Foi meu professor de nutrologia. Tá. Enfim, então eu acabei tendo a oportunidade de fazer o mestrado em nutrição, depois fiz o mestrado em medicina do esporte, porque eu sempre gostei dessa área dentro da faculdade, da Escola Paulista de Medicina, onde eu vim de Minas e estou lá até hoje. E dentro da medicina esportiva, eu tive a oportunidade de criar, realmente ajudar a criar com o apoio de todo mundo lá da medicina esportiva, um ambulatório de medicina esportiva e geriatria, juntar as duas coisas. É o idoso esportista. Tem uma geração aí de idosos que nunca tiveram uma oportunidade de ter alguma orientação, de treinamento, são autodidatas. E tem também os esportistas que gostam, né, depois de aposentar, gostam de fazer muita atividade física. Então eu tô trilhando nisso daí e estou terminando meu doutorado com esse grupo de idosos. A gente tem um grupo de idosos que fazem muito exercício físico, em torno de 2 horas por dia. Nossa, é bastante isso. A gente cuida deles, orienta eles e aprende muito com eles já há alguns anos. E então é nessa linha. O esporte e o exercício são coisas fundamentais, são duas ferramentas importantíssimas para envelhecer bem. Então a medicina translacional pega o ser como um todo, né? Seria um 360, né? O translacional é porque ela é um programa de pós-graduação que trabalha com vários profissionais, né? Tem o biomédico, tem o médico, tem o educador físico, tem o biólogo. Então, uma equipe interdisciplinar toda. Essa que é a ideia. E também para aumentar a velocidade do que vai ser feito com os pacientes, por exemplo? Na medicina testes e tudo mais, para saber qual que vai ser o... Os orientadores desse programa de pós-graduação da Escola Paulista de Medicina são pessoas de várias áreas, né? Com domínios diferentes, né? E isso eu acho que agrega velocidade na criação do novo saber, né? Porque o doutorado você tem que criar uma coisa nova, né? Então, quando você tem profissionais de várias áreas, todos da saúde, isso facilita. E quais inovações você tem visto hoje, até pode ser da medicina translacional, com esse foco em longevidade e qualidade de vida, não só para os idosos, mas também para as pessoas que querem viver mais com qualidade? Eu vou vender um pouquinho meu peixe, né? Pode vou falar vender. Um pouco do trabalho que nós estamos fazendo no doutorado, né? A gente está... existe uma situação no processo do envelhecimento que a gente chama de inflammation, que é a inflamação do idoso. E essa inflamação, ela não acontece do dia para a noite, ela não aparece do dia para a noite, mas ela acompanha o ser humano
e fica mais nítido a partir dos 60, 65 anos de idade, né? É como, do ponto de vista biológico, né? A gente tem o grande cientista Darwin, que todos nós estudamos na época do colégio, né? Que o ser humano, né? O ser vivo, né? Ele nasce, amadurece, reproduz, envelhece e morre. Então, do ponto de vista biológico, o ser humano, depois que quando ele está envelhecendo, todo indivíduo existe em prol da sua espécie, né? Uhum. Então, o indivíduo idoso, um ser vivo idoso, ele não pode dar trabalho para o mais jovem que tem muitas outras responsabilidades. Então, do ponto de vista biológico, eu acredito que a inflamação, que o inflammaging serve exatamente para isso, para deixar o indivíduo. Nós sabemos que sempre quando uma pessoa de alguma maneira é ofendida, tem algum micro-organismo, alguma doença que vai provocar esse indivíduo, a gente sempre responde de uma maneira, com algum grau de inflamação. Então, a inflamação, ela serve para nos ajudar a vencer aquele desafio. Então, o inflammaging é como se você tivesse já meio inflamado para você vencer algum desafio de alguma doença. Só que nos últimos 6.000 anos, o ser humano ele desvirtuou algumas situações da vida dele e ele começou a acumular mais tecido gorduroso, ele começou a ter maus hábitos de vida, seja o álcool, seja o tabagismo, seja o sedentarismo, principalmente nos últimos séculos. E isso faz com que a inflamação fique além daquela que seria o ideal para você vencer algumas situações e passa a ser ruim, passa a ser uma inflamação ruim. Então, esse inflammaging negativo é o que a gente tem estudado e a gente tem visto que realmente é difícil de você medir isso. Então, existem biomarcadores no exame de sangue que você consegue medir isso. Então, a gente tem estudado esses biomarcadores e a gente aproveitou esse momento que nós que passamos nos anos passados aí, por conta da pandemia. A gente estudou esses biomarcadores nessa população de idosos durante a pandemia e a gente viu que realmente a parada das atividades, né? Porque, principalmente na primeira metade da pandemia, todo mundo, principalmente os idosos, sofreram muito, né? Seja com distanciamento social, seja com isolamento. Muitos moravam sozinhos com seus cônjuges, pararam de frequentar os parques, pararam de frequentar as academias e esses idosos aumentaram muito sua inflamação, a ponto de ser uma inflamação negativa. Então, é um trabalho que nos mostrou de uma maneira inédita, praticamente, que a inflamação no idoso aumenta muito só pelo fato dele ficar menos ativo. Então, isso é uma coisa importante. Entendi. E para reverter isso, você acha que é possível? Tem muitos estudos, né? A gente vê muita pergunta sem respostas hoje em dia, né? Quando o assunto é longevidade, ou então até retardar ou minimizar os efeitos do envelhecimento. Algumas pessoas tentando viver até os 120 anos. O Brian Johnson, como a gente falou aqui, o David Sinclair também é outro pesquisador que fazem testes com eles mesmo, né? Testando NAD+, rapamicina, outros medicamentos aí que não é para essa finalidade, né? Como você vê isso? Você enxerga isso daí? Então, acho que faltou eu comentar uma coisa importante, que essa história da inflamação, essa inflamação negativa, ela atrapalha o quê? Ela atrapalha a nossa imunidade. Então, a gente fica mais vulnerável a doenças infecciosas, fica mais vulnerável a células tumorais. A gente produz células tumorais, células cancerígenas todo dia. Só que a gente tem um sistema imunológico que vai lá e destrói essas células. Né? E esse excesso de inflamação, esse inflammaging negativo, deixa a gente mais vulnerável contra isso. Até contra doenças também, com essas doenças cardiovasculares. Então, para reverter isso, eu acho que... Primeiro, acho que a gente não sabemos se dá para reverter isso. Não sabemos se devemos reverter isso. Quer dizer, a inflamação como todo, certamente não. Mas essa parte negativa dá para ser minimizada
com bons hábitos de vida. Então, voltando a fazer atividade básico bem física. feito, né? Exatamente. Assim, mas eu nunca fiz. Ok, faça agora, você vai ter benefício. A gente não sabe quantificar isso, mas benefício você vai ter. Eu acho que essa questão da vida eterna, né, de viver, todo mundo viver até 120, 130 anos, eu acho isso... aqui eu posso falar, né? Pode. Isso é uma bobagem, né? Eu acho isso do ponto de vista científico, eu acho que isso não faz sentido, a não ser que pode ser, né? Pode ser que daqui a 50 anos, nossa, aquele cara falou isso, que absurdo ter falado isso. Mas do ponto de vista, até onde nós conhecemos, a ciência conhece, né? O ser vivo, nós somos seres aeróbicos, a gente respira, a gente usa oxigênio, estamos no planeta Terra e a gente sabe que o oxigênio oxida, e a gente sabe que a nossa vida, ela é finita, ela é finita. Então, o que eu acho que a gente tem que pensar, e a ciência tem que pensar, e a ciência está pensando nisso, é que a gente dê qualidade de anos para as pessoas, né? A gente tem que ter qualidade de anos. Do ponto de vista social, do ponto de vista físico, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista de humor, né? Do ponto de vista psicológico, a gente tem que viver de uma maneira que nos dê satisfação. Algumas pessoas acham que ter satisfação é viver até os 130 anos. Ok, vamos atrás disso. Mas eu acho que a grande maioria das pessoas, se a gente for entrevistar pessoas com 90 anos, 95 anos, 100 anos, pessoas que estão bem do ponto de vista cognitivo, pouco provavelmente eles vão falar assim, quero viver até os 130. Exato. E a primeira parte que impacta ali é a cognição, né? É a cognição, né? As pessoas... viver não é só respirar, né? Então, acho que a gente está vivendo aqui no Brasil, especificamente, o último censo mostrou que o censo foi feito em 2022, em 2023, 2024 saíram alguns resultados. A curva cruzou, né? As curvas, né? Elas se cruzaram, né? Hoje em dia você tem mais pessoas com mais de 60 anos de idade do que pessoas com menos de 14 anos de idade, né? Então, e a gente sabe que as pessoas com mais de 60 anos de idade são mais vulneráveis a alguns problemas, e o que a gente tem que tentar fazer é criar uma situação que possibilite que essas pessoas tenham mais qualidade de vida. E vai ser impossível a gente fazer isso se a gente não prestar atenção nos bons hábitos, nos chamados hábitos saudáveis, durante a vida toda. É uma questão de educação, eu acho. Né? Sim, é uma questão de educação. E pro rastreio desse envelhecimento, seja pelos telômeros ou qualquer outro marcador, hoje a inteligência artificial é usada na geriatria para de repente mapear? Já tem algum aparelho, algum estudo? Eu acho que assim, existe a inteligência artificial, ela está chegando, né? Existe uma certa, se você for ver na academia, né? Nas universidades, na academia, existe um primeiro, né? Sempre quando chega com alguma coisa nova, peraí, né? O que isso veio fazer? Mas eu acho que na área da medicina, ela vai ajudar muito, sim. Já está ajudando, né? Seja do ponto de vista prático, principalmente em exames complementares, em exames radiológicos, ela consegue enxergar coisas que muitas vezes o olho humano não consegue enxergar, ou tem mais dificuldade, ou demoraria um pouco mais, então isso já está sendo utilizado. Eu acho que para nós cientistas, para nós que pesquisamos, ela é uma ferramenta que nos ajuda a cruzar dados, a ir atrás de informações de uma maneira mais rápida, isso é fato. A gente precisa de ter a crítica dessas informações, mas isso nos ajuda. A história da genômica, né? A história dos telômeros que você comentou, né? Então, se a gente sabe que quanto maior os telômeros, maior a sua expectativa de vida, né? Para quem lembra da época de colégio, né? Os telômeros são quando você pega um cromossomo e ele fica bem pequenininho, né? Forma um X, né? Então, essas perninhas do cromossomo são os telômeros. Quanto maior forem os telômeros, maior a expectativa de vida.
Mas a genética, ela não explica tudo, né? Ela não explica tudo. A gente acabou de... Todos nós aqui todos lembramos aqui do projeto Genoma, etc. 30 mil genes, mas muita coisa acontece depois da genética, né? Então, algumas perguntas da longevidade eram todos voltar. Quando a gente descobrir tudo do projeto Genoma, a gente vai descobrir a receita do bolo, né? E aí a gente viu que entre você ter um gene e esse gene se transformar numa proteína, ele ser transcrito em uma proteína, tem um espaço que é do tamanho do buraco negro da galáxia. Então, assim, nem tudo que está no gene vai ser transformado, vai ser transcrito em proteína, né? Isso é uma dificuldade que eu acho que nem a inteligência artificial vai conseguir resolver isso, por enquanto. E testes genéticos, você falou um pouquinho desses testes genéticos para mapear exatamente, sei lá, se você tem uma indicação, sei lá, no genoma, você pode ter Alzheimer ou não, esses testes são interessantes? Assim, em algumas situações, de maneira bem individualizada, eles são interessantes, né? Eu acho que terão seu papel cada vez mais, mas ainda, por exemplo, você falou na doença de Alzheimer, né? Hoje em dia você tem 20 a 30% da síndrome de Alzheimer, das pessoas que têm doença ou síndrome de Alzheimer, tem um componente genético, né? Mas a grande maioria não tem, ainda é muito... ainda tem algo a ser explicado. Mas os testes genéticos podem nos ajudar a tomada de decisão, por exemplo. Né? Então, fazer algo personalizado, né? Ainda hoje, a gente está engatinhando, né? Acho que a ciência está em débito. A ciência neurológica está em débito com a sociedade, né? A ciência cardiológica avançou muito, vários novos medicamentos, vários procedimentos, a mesma coisa com as doenças autoimunes. A oncologia teve um desenvolvimento assim absurdo, acho que nos últimos 10, 15 anos, mas a parte neurológica ainda você consegue fazer diagnóstico, mas você tem poucas opções terapêuticas. A partir do momento que você começa a ter mais opções terapêuticas, vai ser muito importante você saber de uma maneira mais precisa quem tem Alzheimer, quem não tem, porque existem várias síndromes muito parecidas, e eu acho que a genética vai nos ajudar, a metabolômica, que é o estudo das moléculas, irá nos ajudar também a descobrir novos testes, né, laboratoriais, e isso acho que é uma coisa que eu acho que a ciência está muito voltada para isso agora. Né? E pensando em envelhecimento, eu li um estudo americano que mostrava que o nosso envelhecimento não é gradual. Não sei se você concorda com isso, que ele não é gradual, ele acontece de forma abrupta em 2 momentos na nossa vida, aos 44 e aos 60 anos. Isso de fato acontece na prática médica, assim, você vê isso ou não é bem assim? Vamos na prática, né, a primeira coisa que envelhece, que envelheceu em você, você lembra do que... Puxa vida, aconteceu isso, tô ficando velho. O meu foi o cabelo. Caiu o cabelo. Mas para quem não cai o cabelo é a visão. A visão, não, a visão, acho que foi a visão. A visão, né? Depois do cabelo. E a visão é assim, né? Nossa, muito. Uma noite você dorme enxergando, no outro dia você acorda não enxergando. E agora eu tô com 44, eu tô bem nesse marcador, por isso eu fiz essa pergunta. Agora de perto eu tenho que tirar o óculos para enxergar. Exatamente, né? Já piorou. Então, o processo de envelhecimento, ele é um processo contínuo. Por exemplo, na prática clínica do dia, uma das coisas que mais nos prejudica quando a gente vai cuidar de um idoso, de uma pessoa envelhecendo, é a função renal, né? A função renal, ela começa a se alterar aos 30 anos de idade. Caramba. Você vai perdendo 1% de função renal por ano. Nossa, eu não sabia. É uma coisa assim absurda. Se a gente for pensar na questão muscular, músculo-esquelética, né? A gente perde fibras, principalmente as fibras tipo 2, que são fibras de força, dos 30 aos 70 anos de idade, de uma maneira progressiva, cerca de 50%, né? Então você tem que treinar muito. Você foi uma exceção. Você com 40 anos estava ainda ganhando medalhas, Sim. Quer dizer, e concorrendo com gente de 25 anos que tinha fibra tipo 2 em condições mais jovens que com recuperação muito melhor. Com recuperação melhor, né? Eu falo que no processo de envelhecer, uma pessoa de 60 anos vai conseguir abrir
o vidro do palmito igual ela abria aos 30 anos, mas ela não vai saltar mais alto do que quando ela tinha 30 anos de idade. Você perde muito as fibras tipo 2, principalmente as fibras de potência, né? Uhum. Então, nesse aspecto, eu questiono o que a sua fonte falou do envelhecimento abrupto. Agora sim, né? A partir dos 60 anos, existe um reloginho que dá uma plugada e você começa, de uma maneira mais catastrófica, perdendo algumas funções celulares e principalmente as questões hormonais, né? Tanto nas mulheres quanto nos homens. Nas mulheres até um pouquinho mais precoce, na menopausa, os homens um pouco mais tardio, né? E é interessante, né? É meu viés, mas dos últimos anos, é impressionante como a inflamação ela interfere muito nisso. Se você consegue mitigar, frear o inflammation, né? Através de menos citocinas inflamatórias, menos gordura tecidual, né? Alimentos mais adequados, uma alimentação mais adequada, uma atividade física, né? Um sono reparador, é impressionante. É claro que essa pessoa vai ter impactos menores do que daqueles que não conseguem manter esses hábitos e essa qualidade do sono, por exemplo. E hoje, em consultório, assim, se você tivesse que falar para uma pessoa de terceira idade, o que é mais difícil convencer essa pessoa? Fazer uma atividade física, dormir bem, se alimentar bem? Porque tem aquela questão, não, eu já fiz tudo que eu precisava, agora para mim já tá bom. Você sabe que deve ser um desafio, né? É um desafio, né? Eu sou professor, né? Então eu lido com o pessoal, com os médicos em treinamento na residência de geriatria e no treinamento na residência de medicina esportiva. E eu brinco com eles falando o seguinte: o pessoal que vai no médico do esporte é o cara, o paciente que vai, mesmo o idoso que vai no médico do esporte, ele está procurando alguma coisa de atividade física. Então ele já está convencido disso. Realmente, a mudança de estilo de vida, a mudança de hábito de vida, aquilo que você tem que sair da zona de conforto, é o maior problema que a gente encontra no dia a dia, né? Então, seja numa mudança de algum hábito alimentar, seja no início de experimentar algo que talvez aquela pessoa nunca experimentou, né? Que é a sensação do bem-estar, a praticar um exercício, física, né? Aquela sensação. Se a pessoa nunca experimentou isso, vai ser muito difícil ela experimentar, né? Você não tem referência. Mas a gente, é aquela história, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então você tem que entender qual que é a dificuldade dela, se é uma questão de consciência mesmo, ou se de repente ela está até consciente, mas ela está tendo dificuldade de começar a fazer isso. Então você tem que entender se ela está no pré-contemplativo, se ela está com dificuldade de encontrar um mecanismo, uma maneira de fazer isso, né? E tentar facilitar isso, né? E o mais interessante, quando você coloca um hábito mestre ali, né? Sei lá, começa a ir para academia. Aí o ambiente já começa a contaminar essa pessoa, né? Não, eu como melhor, eu durmo melhor. Isso. E a pessoa começa a entrar. Então o ambiente também tem um fator super importante. Não tenha dúvida, Nicolas, não tenha dúvida. Lá na Escola Paulista de Medicina, de onde eu sou ligado, a gente tem um grupo de idosos que frequentam um grupo da prefeitura, um clube da prefeitura, e sempre quando eu quero que alguém mude algum hábito, às vezes não é nem um exercício, pode ser alimentação, eu mando para lá. Eu peço para ir para lá. Porque é um grupo, é uma energia tão positiva e o paciente enxerga isso, consegue visualizar isso. É uma energia tão positiva entre os profissionais que estão trabalhando, entre os alunos, todos os idosos que estão lá, que você acaba se contagiando, né? Eu tive um exemplo oposto disso, quer dizer, deu certo, mas sem nada, que é a história de a gente sempre, água, como é que é aquele ditado? Água no umbigo, sinal de perigo, né? Então, assim, uma senhora que ela hoje deve estar com 96 anos, então há 4 anos atrás, no início da pandemia, ela devia ter 92 anos. Eu cuidava dela já há uns 10 anos, eu falava para ela, exercício, ela, mas pra quê? Era sedentária convicta. Só que ela teve Covid, um Covid grave, ficou internada no hospital 90 dias, foi entubada. E eu falo, né? Ninguém chega aos 92 anos, mesmo sedentária, a esmo. São especiais, ela saiu de tudo. Ela saiu de tudo. Ela saiu do tubo, saiu do Covid.
Só que ela não conseguia se recuperar. Ela teve que dar a mão à palmatória, ela teve que fazer muita fisioterapia, mas muita fisioterapia. Ela fazia fisioterapia de manhã, de tarde, de noite, para poder... E ela reclamava. E aí eu bato palmas para os fisioterapeutas que cuidaram dela, porque eles entravam por aqui, saiam por lá e continuavam. E é difícil, né? E hoje em dia ela reconhece. Sim. Hoje em dia ela reconhece que foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela. Foi conhecer o exercício físico. Entendi. Então, ela encarava a fisioterapia como exercício físico. E hoje ela não larga. Hoje, quando a família... Ela está com 94, 95 anos de idade, hoje. E eu sei que no final do ano a família queria viajar. Falou, não, mas onde a gente vai tem esteira? Eu vou criou conseguir... um hábito, né? Criou um hábito, né? Porque é isso, né? Para você mudar um hábito, você tem que... Ou você muda o estímulo, aquilo que faz você ter aquela... O hábito é uma ação. E tem uma consequência. E a repetição. Né? Exatamente. Aquela ação. Então, para você mudar uma ação, ou você muda o estímulo que gera aquela ação, ou você muda a recompensa que você vai ter com aquela ação. Alguma coisa você tem que fazer. Sim. Né? No caso dessa senhora, foi a recompensa. Sim. Ela percebeu que, né? Puxa, né? E, então, essa parte é o grande desafio. Para mim, o geriatra, eu falo isso com meus alunos, que o geriatra completo é aquele que consegue vencer esses desafios, sabe? É você, cada dia que um paciente sai do consultório convencido de um novo hábito que está realizando a repetição, né? Nossa, é para soltar foguetes. Doutor Carlos, e pensando em massa muscular, o que eu ouço muito, e você comentou também, que preservar a massa muscular para o final da vida é o que faz todo sentido, para ter independência. Considerando uma pessoa que seja um atleta amador, nem vou falar um atleta profissional, mas que fez atividade física a vida inteira, e uma pessoa que é sedentária, essa pessoa que é sedentária, ela tem tempo para correr atrás desse prejuízo? Para lá na frente, a longo prazo, ter um benefício? Tem tempo, sim. Eu acho que duas coisas são importantes a gente comentar. Uma é a memória muscular e a outra é a história do idoso e o músculo, né? O músculo produz substâncias que melhoram a plasticidade cerebral. Podia ser o fígado, podia ser o estômago, né? Mas não, é o músculo. O músculo produz citocinas que mitigam, que freiam, que neutralizam o inflammation, né? Então, assim, é ele. Ele tem que ser ele. É claro que se você pega um indivíduo que tem uma memória muscular, existem já células musculares, que a gente chama de miócitos, que tem uma característica de memória, quer dizer, que eles facilitam a hipertrofia e o ganho muscular, é bacana. Mas se você nunca teve essa experiência, você consegue ter ganho de força muscular também. O problema é que quando você chega numa pessoa com mais de 60 anos de idade, isso é uma coisa importante. A necessidade de consumo de proteína de uma pessoa com mais de 60 anos de idade, ela é 20 a 50% maior do que uma pessoa aos 50 anos de idade, do que ela tinha aos 50 anos de idade. Só que de uma maneira esquizofrênica, quanto mais você vive, pior é a sua tolerância, a sua digestibilidade às proteínas. Por vários motivos, né? O tubo digestivo tem uma quantidade menor dos plexos mioentéricos, né? Que são os nervinhos que fazem as alças intestinais e o estômago a trabalharem. Então isso atrapalha. Existem doenças que frequentemente idosos têm que também atrapalham a mobilidade gastrointestinal. O idoso toma menos água, isso atrapalha a mobilidade gastrointestinal. Então, existem várias situações que fazem com que o idoso tenha uma saciedade maior às proteínas, mas a necessidade é maior. Então, a gente tem que fazer alguma coisa para isso. Não dá para ficar de braço cruzado, não dá para você ficar assistindo isso. Então, você tem que estar sempre insistindo, vendo como é que está a aceitação de proteínas no café da manhã, no almoço, no jantar. Isso tudo é importante. A geração de idosos hoje em dia, ainda, aqueles com mais de 80 anos de idade, eles sofreram uma política de castração de dente. Então, assim, a dentadura nessa geração é importante. Uma dentadura bem adaptada,
você diminui em 50% a força de mastigação. Então, assim, como é que um idoso com uma dentadura, mesmo que ele, ok, eu vou me esforçar, vai conseguir mastigar, triturar um alimento de alto valor nutricional, uma proteína de alto valor nutricional, né? Normalmente a carne. Então, são questões muito importantes e muito relevantes. Porque sem proteínas, você não consegue fazer músculo, não consegue nem ganhar força muscular. E eu falo que nós somos seres proteicos. Né? Exatamente. E assim, às vezes a pessoa fala assim, mas eu fiz... Eu falo, seu José, você estava dizendo, mas eu fiz muito. Quando? No tiro de guerra. Até os 30 anos. Falei, mas isso não é caderneta de poupança que você deposita e vai retirar. Não é. Isso é uma coisa importante. Parou de fazer, né? A gente, nesse trabalho que eu comentei, que nós publicamos agora com essa população na pandemia... 10 meses de sedentarismo, o benefício negativo, mesmo que eles perderam força muscular, mas proporcionalmente eles perderam muito mais imunidade do que força muscular. Então, às vezes, essa época do ano, né, nós estamos aqui no verão, então muitos idosos param de fazer exercício em dezembro, né, porque tem Natal, Ano Novo, viajar com a família, pererê, e voltam só em março, né? Esses 3, 4 meses é impactante. Sim. É impactante. Então, é impactante tanto do ponto de vista de ganho de massa muscular, pensando em locomoção, né, quanto da parte de imunidade e de cognição. E tem mais uma coisa que é legal chamar a atenção das pessoas, né? A perda, a redução, a perda de força muscular a gente chama de sarcopenia. A sarcopenia, então, é uma doença, não é fisiológico, não é uma coisa normal, não, é uma doença que acontece frequentemente, mais no idoso do que no jovem. Na pandemia a gente viu gente jovem com sarcopenia e está relacionado à perda de força e de massa muscular também. E a gente pensa muito só na parte de locomoção, mas tem essa parte de imunidade que eu estou falando e tem a parte da deglutição. Um idoso com fraqueza muscular, ele perde a capacidade de engolir, ele começa a ter pneumonia. Caramba. Por broncoaspiração, tá. Né? Então, assim, é muito sério isso, né? Então, e a gente não ganha força muscular do dia para a noite também, né? São juros compostos, né? É um ciclo, né, de estimulação, né? E aí, de repente, alguns autores que você citou usam rifampicina, né? Porque tem a via mTOR, que é a via que faz músculo. A rifampicina pode ser um marcador disso, né? Mas se não fizer, se não suar a camisa... Não tem jeito. Não tem jeito, né? Metformina, vitamina D... existem... K2 também. K2, existem substâncias que podem auxiliar, pode ajudar, principalmente quando a pessoa está numa situação de maior fragilidade, uma pessoa que está vindo de um problema de saúde sério, severo. A gente tem situações de idosos com osteoartrose que tem que fazer cirurgia de prótese, aí perde força muscular. Nesse intuito, até mesmo medicamentos que têm ação anabolizantes, estão sendo estudados e eu acho que tem o seu lugar em situações... Sua aplicabilidade, né? Sua aplicabilidade, exatamente. Mas é por um curto espaço de tempo, é por um período. Não vai ser isso que vai melhorar a inflamação, não vai ser isso que vai melhorar a cognição. Sim. A inflamação e a cognição é o day by day, é o exercício continuado, programado, semana a semana, mês após mês. E falando em exercício físico, eu entendo que os dois são importantes, tanto o aeróbico quanto o treinamento de força, né? Mas se hoje você tivesse que escolher uma atividade, qual seria? O treinamento de força na academia para ganhar massa ou melhorar a capacidade, VO2, pensando mais na parte celular ali, mitocôndria? Então, assim, primeira resposta, ambos. Sim, ambos. Segunda resposta, ambos. Terceira resposta, a quarta resposta, musculação. Exercício de força, né? Eu não tenho dúvida que, pensando principalmente num idoso que está indo num caminho de fragilizar, o exercício resistido ele é mais importante, né? Até porque o exercício resistido você pode ganhar também um pouco de capacidade aeróbica. Você tem trabalhos mostrando que você acaba melhorando alguns itens intracelulares que você acaba melhorando. Mas é claro que os dois são importantes.
Mas é importante a gente falar do exercício resistido, porque ele é o mais difícil de ser feito, né? Uhum. Tem que ter orientação, tem que ter supervisão, é mais fácil da pessoa se machucar com ele tem que ter uma experiência boa. O profissional da área da saúde, seja educador físico, seja físico. E a outra pergunta, né? Quem vai prescrever o exercício físico de musculação? O educador físico ou o fisioterapeuta? Isso, né? É uma briga, né? É uma briga, né? Eu acho que ambos são capacitados, mas é claro que o educador físico ele tem mais instrumentos para isso, né? Uhum. É que tem que ter bons educadores físicos. E nós temos, hein? Nós temos, tá? Nós temos bons educadores físicos. Acho que o Brasil está formando bons educadores físicos. E acho que essas coisas estão chegando no seu lugar. Mas é difícil, né? Pensando até nas pessoas com baixo recurso, aonde vão fazer exercícios resistidos, né? Aeróbico você pode fazer na praça, na quadra, né? Do bairro, pode caminhar, né? No shopping, eu vou caminhar no shopping, no o simples fato da pessoa caminhar já é uma atividade. É uma atividade, boa, né? Agora, o resistido é mais difícil. Mais difícil, né? E para essas pessoas, por exemplo, que estão envelhecendo, cada vez mais começam a dormir mais cedo e acordar mais cedo, né? Existe um motivo isso? Tem uma relação direta com a melatonina? Por que acontece? Qual que é o fator principal que a pessoa da terceira idade dorme cedo e acorda 5 da manhã? Então, o nosso ciclo do sono, né? O sono tem uma arquitetura, né? Existem 4 fases, a fase 1, 2, 3 e 4. A fase 1 e 2 mais superficial, a 3 e 4 um pouquinho mais profunda. E a gente fica, durante um sono, a gente fica nessa fase. O problema é que o início, para você chegar na fase 3, que é o sono profundo, o idoso gasta um pouco mais de tempo. E por outro lado, isso é abortado mais precocemente. Então, normalmente, a fase 3 e a fase 4, ela acontece normalmente na segunda metade do sono. Tá. Então, vamos pensar numa pessoa que tem 7 horas de sono, num adulto não idoso, tem 7 horas de sono e vai dormir às 10 da noite, a partir das 3 da manhã ela começa a ter mais fase 3 e fase 4. E no idoso isso é quebrado, é abortado. Por isso que ele acorda mais cedo. Tá? O fato de dormir mais cedo, isso é um grande problema. Parece que em trabalhos, não tem uma explicação muito clara, mas se você pegar 2 pessoas que não enxergam nada e colocar essas pessoas, 2 pessoas com déficit visual 100%, e colocar essas pessoas para morarem sozinhas numa casa, sem relógio, sem uma rotina, eles vão cada dia dormir um pouco mais cedo. Tá? Então, assim, hoje em dia, a gente tem um problema da melatonina, especificamente, por conta da luz, né? Até 200 anos atrás era o lampião só, você começava a produzir melatonina às 6 da tarde, 7 da noite, e você conseguia dormir até mais cedo. Do ponto de vista prático, o idoso que dorme mais cedo, eu acho que tem mais a ver, pode ser que eu esteja errado, mas pode ser que tenha, a percepção minha, é que talvez tenha mais a ver com o ritmo de vida dele, da falta do que fazer, de falta de estímulo, que propriamente uma questão da melatonina. Porque tudo está contra a melatonina nos dias de hoje, né? E ele tem uma dificuldade maior para chegar no sono REM, no sono profundo, né? Então, isso é um problema, porque você não ter um sono reparador adequado gera problemas. Mas uma pessoa de 80 anos de idade, ela vai ter fisiologicamente, ela vai ter um tempo de sono menor do que quando ela tinha 50 anos de idade. Entendi. Tá? Mesmo num sono reparador. Ela vai ter uma tendência a dormir fisiologicamente um pouquinho mais tarde e acordar um pouquinho mais cedo. Tá? Agora, quem dorme muito cedo é porque está faltando estímulo, porque alguma coisa está acontecendo durante o dia que não está sendo legal, está faltando atividade. Pode ir atrás que deve ser alguma coisa nesse sentido. Entendi. E para esse público, existe algum suplemento, assim, ou alguns suplementos que você considera importante? Seja ômega 3, seja vitamina D, vitamina K, magnésio, antioxidante. Ou assim, proteína, até por conta da diluição proteica, né? Faz sentido a pessoa usar um suplemento?
Assim, em relação ao som, você está falando? Não, no geral, né? no público geral. Né? Não, eu acho assim, eu acho que a história da proteína, a proteína e cálcio são duas coisas que a gente tem que sempre estar muito atento em relação à dieta do idoso. Mas a proteína é muito importante. Eu acho que ela é até mais importante do que o cálcio. O cálcio não é difícil você repor. Eu falo cálcio porque uma das dores nossas geriatras é ver um idoso quebrar. Tá? Isso é uma coisa catastrófica. A gente está sempre aquela atrás. Dúvida assim, ele caiu e quebrou ou ele quebrou e caiu? Não interessa o motivo, mas o final, né, o final das contas, o resultado quebrou é péssimo. É quebrar, seja por uma queda de alto impacto ou por uma queda, uma fratura por fragilidade, quando ele quebra e cai. E aí o cálcio é importante, a proteína é importante, a qualidade e a quantidade de energia que ele está consumindo por dia é importante. A gente tem uma questão em relação à proteína que é a história da noite. Né? O que um idoso come à noite? Como é que é um jantar de um idoso? Né? Pãozinho com manteiga. Leite, café. Bolacha de maisena. Nossa. Né? Manteiga. E olhe lá. Né? E olha, isso é unânime, independente do poderio econômico. Sim. Do poderio econômico. É impressionante. Quem inventou a bolacha de maisena... Se deu bem, olha, né? E isso é catastrófico, porque a proteína vai fazer falta. Então, acho que a história da proteína, ela é importante, ela tem que ser considerada. Numa pessoa com sarcopenia, você tem que pensar primeiro na alimentação, ajustar a caloria para depois você pensar na suplementação de proteína. Ela é indicada, sim. Todos os consensos do mundo inteiro no tratamento de sarcopenia, a suplementação de proteína ela é indicada, só que você tem que tomar o cuidado de garantir que em termos de calorias o indivíduo esteja bem, porque se o paciente estiver comendo poucas calorias, inadequada à sua necessidade calórica, e ele for uma pessoa muito magra, a proteína pode piorar essa situação, né? Então, a proteína pode, né? A gente fala, quando você quer emagrecer, o que você come? Come proteína, come um filezinho com saladinha, tira o carbo, né? Tira o carbo, né? Então, se a pessoa já não estiver comendo carbo, se o idoso não estiver comendo carbo adequadamente, estiver magro, estiver com sarcopenia, você tem que ajustar primeiro a questão do carbo para depois da proteína. Mas uma vez ajustado, é indicado sim a suplementação de proteína. Mas a gente tem que ir atrás também da alimentação, porque a suplementação de proteína vai a médio prazo chegar naquela situação, não aguento mais, né? Cansei. Isso me dá ânsia, eu fico enfastiado, né? Então, é um incessante caminho, mas eu acho que isso é importante. Importante. E existe uma diferença grande, né? Até eu assisti um podcast outro dia da doutora Stacy Sim, se eu não me engano o nome dela, que ela é focada em mulher, né? E ela fala o seguinte, que a mulher tem que ser tratada diferente, ela não é um homem menorzinho, né? E quais impactos e qual cuidado e diferença que existe entre o homem e a mulher no envelhecimento? Lógico que tem a menopausa, mas existe uma diferença significativa da parte fisiológica. Não, e assim, a história hormonal é muito importante aí. Talvez seja um dos pontos mais importantes, né? Mas até do ponto de inflamação é diferente também. Diferente também? A gente estudou. Olha que legal. A gente estudou isso, a gente viu que a mulher, ela inflama de maneira diferente. Não dá pra gente saber se é pior ou melhor, mas ela é diferente em relação ao homem. Então, acho que a questão hormonal acaba tendo um impacto muito importante na mulher em relação a isso, mas você tinha comentado, qual que é a sua pergunta que você tinha falado? Entre o homem e a mulher, ela tem elaborar um pouco parte mais. Hormonal é completamente diferente em comparação ao homem. E muitas pessoas pensam que a mulher é como se fosse um homem um pouquinho menor, então, e nada a ver, né? Quando ela começa a envelhecer, a parte fisiológica, a questão hormonal. A mulher, é interessante que, do ponto de vista de inflamação, as citocinas inflamatórias produzidas pelos ossos,
são, pelo sistema ósseo-muscular, são mais acentuados na mulher do que nos homens, quando você investiga isso, né? No sentido de a densidade óssea da mulher assim, é pior? Não tenha dúvida, é? Você pega um idoso, pega um casal, você pega um casal de idosos, você vai ver que normalmente a mulher vai sofrer mais do ponto de vista ósseo-muscular, vai ter mais artrose, vai ter mais dor na lombar, tem a questão da anatomia do quadril, tem a questão, claro, das mudanças que ela teve durante a gestação, né? E o homem vai ter mais alterações cognitivas, né? Olha. Então, assim, é uma fotografia. Audição. Normalmente. É uma foto... até ambos, assim, mas é uma fotografia. O homem idoso com mais alterações cognitivas e a mulher idosa cabeça boa, mandando no marido, né? Como sempre, mas com alterações osteomusculares mais significativas, com mais problemas de mobilidade, né? Isso tem a ver com a inflamação, com os locais onde a vulnerabilidade maior em relação à inflamação. Do ponto de vista de alimentação, a gente vê que existe sim, por conta da história do tecido adiposo, seja marrom, seja o bege, seja o branco, ser mais acentuado nas mulheres. Então, assim, a mulher tem mais gordura do que o homem. Isso acaba tendo uma repercussão metabólica mais importante também. Então, a mulher tem mais alterações metabólicas, principalmente relacionadas ao metabolismo do açúcar e da insulina. Então, isso é mais comum também do que o homem. Mas, por incrível que pareça, a expectativa de vida da mulher é maior do que do homem. Isso eu já falei para minha esposa, inclusive. Né? Então, você vai ver mais viúvas do que viúvos. Entendi. Né? E a parte de genética e hábitos de vida, assim. Então, uma pessoa que se cuida, o que é mais importante? Você confiar na genética ou no que você vai fazer no dia a dia, nos hábitos de vida? Então, é isso que eu estava comentando com vocês, né? Quando o projeto Genoma foi criado e foi resolvido, né, 30 mil genes, os cientistas acharam, pronto, descobrimos todos os problemas, todas as soluções dos nossos problemas, porque a gente já tem mapeado todo o genoma do ser humano. Aí foram ver que nem todo gene representava problemas, e assim, nem todo gene era manifesto na transcrição de uma proteína, né? E aí começaram a ver que o epigenético é mais importante, né? Então, assim, o epigenético é que tem muito a ver com a história dos hábitos de vida, né? Então, para aquele gene do mal se manifestar, você tem que ter também hábitos de vida, ele, né? Você tem que ter hábitos de vida ruins. Se você tiver hábitos de vida bons, talvez aquele gene do mal não se manifeste. Então, eu acho que ele é mais importante. E a história do telômero, né, que você comentou no início, né, que é a perninha do cromossomo, quanto maior a perninha, melhor, está mais relacionado ao epigenético, né, aos hábitos, do que propriamente à questão genética, né? Claro que, né, isso de uma maneira geral, mas se eu tiver que seguir, vamos seguir os hábitos de vida. Hábitos de vida, né? Vamos seguir os hábitos de vida. Né? Na minha família, meus avós, meus 3 dos meus 4 avós, todos faleceram com mais de 90 anos de idade. 98, 95, 99, mas eu não confio nisso não. Eu vou fazer minha parte. Eu vou fazer minha parte. Não dá para confiar, certo. Não, tá certo. Dr. Carlos, muito obrigado por ter participado aqui com a gente do podcast. Eu queria que você deixasse sua mensagem final para os nossos ouvintes, aí, principalmente nesse ponto de longevidade, hábitos de vida. E seus contatos também, o espaço é seu. Olha, eu acho que muito bom, foi um prazer, tá? Falar sobre esse assunto. É um assunto que me chama bastante atenção, que eu gosto muito de falar. Eu acho que os pilares do envelhecimento bem-sucedido, né, do envelhecimento saudável, é isso que a gente comentou, né? É bom os hábitos de vida, especificamente a parte de sono, alimentação, atividade física. Mas tem um ponto que é fundamental. Você tem que ter motivo para acordar no dia seguinte. Você tem que ter propósito. Você tem que ter um objetivo. E quando a gente conversa com pessoas longevas, saudáveis, é unânime. Todos têm motivo para acordar no dia seguinte. Então, isso é fundamental. Tá bom? Eu tô
Tenho meu consultório, mas assim, eu estou na Escola Paulista de Medicina, tenho o nosso serviço de geriatria. Eu vou deixar aqui meu e-mail institucional da Universidade Federal de São Paulo, da Escola Paulista de Medicina, carlos.freitas@unifesp.br. Se alguém quiser conversar alguma coisa, se você for um profissional da área, quiser conhecer nosso trabalho, quiser trocar figurinhas, por favor, sinta-se à vontade. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Muito obrigado. É isso, pessoal. A gente fica por aqui. Não deixe de nos acompanhar no canal no YouTube e também no Spotify. Até mais.